amado Mestre Jesus, ilumina-nos nessa manhã, permita-nos receber com voz alta a intuição necessária para que consigamos transmitir um pouco que os nossos irmãos maiores esperam de nossa consciência. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui novamente, em contato com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, fazendo com que o intercâmbio entre os dois mundos possam ser percebidos e esclarecidos de forma mais suave, que todos nós consigamos perceber as mudanças das nossas existências e a nossa energia vinda de Maria de Nazaré também possa permear os nossos corações e consigamos, através dessa energia, transmitir às pessoas que estão à nossa volta o amor, a fraternidade, o carinho e a esperança de um novo amanhã. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos falar de um assunto bem simples, chamado dimensões, e quem mora nelas. Um assunto bem levinho. Não sei o quanto vocês entendem de física. Se vocês não entendem de física, a gente vai trocar de palestra. Vocês vão pegar, entender profundamente de física avançada. Matemática. Mais do que física, dimensões é questão de matemática. Também. Se tem cálculo aí atrás, é coisa incrível. Tem a ver com o jet da cinza no veterinário? O quê? Jet cinza. Aí, Jet da cinza? se eu tivesse, eu já tinha pago as minhas contas, porque eu tinha vendido isso. Mas a gente vai lá em cima, né? Eu acho que tem. Tem sanduíche, a Porsche. Bom, fala um pouquinho das dimensões, né? Não sei se vocês conhecem esse desenho aqui, né? Esse desenho ele é uma representação de dimensões, tá? Não é um desenho aleatório. Cada dobradura dessa, cada dobra, cada reentrância dessa é considerada uma dimensão. E ela não é estável, assim, ela é assim, ela fica girando. E não é girando só nesse sentido, ela fica girando. Ela fica fluindo, né? Isso, o tempo inteiro. E cada dobradura dessa, cada dobra, cada reentrância é uma dimensão. Isso é dimensão. A gente entende como dimensão coisas planas, né? Uma sobre a outra. Não é assim. As dimensões estão entre elas e dobradas entre elas. Então são mais de 7. Bem mais. 77. Eu vou falar aqui das dimensões tratadas pela física nossa, física do homem, certo? Que vai até 11 dimensões. Tá? Mas espiritualmente existe um número muito maior de dimensões. Tá? Chega a 20 e poucas dimensões. Pelo menos passadas pelos livros de psicografia. Não sei o quanto de vocês conhecem um pouco de matéria, né? Nós aprendemos hoje é ensino médio, mas nós aprendemos no colégio. Quem fez colégio, aí lembra? Vocês lembram disso? Eu lembro. Era horrível. Nós aprendemos que como é que fala? A parte mais reduzida, né, que a gente tinha de matéria chamava-se átomo. Ele era indivisível, não era isso que eu disse, entendeu? Era indivisível. Depois aconteceu algumas coisas e falei, o átomo quebrou. Então, É a economia que faz isso. entendi. E aí nós, um pouco mais recente, nós entendemos que o próprio nêutron e o próprio próton, né, ele era composto por um monte de partículas subatômicas que a gente chama de quarks. Tá? É quebrar o nêutron e próton em pequenas partículas, posso dizer assim, partículas ainda menores do que o próton. Tá? E nós temos hoje, né, além do elétron, além do próton e do nêutron, né, ou dos quarks que compõem toda essa parafernália, nós temos o quê?
outros tipos de átomos, que é o que a gente pode dizer assim, que também são micropartículas, que estão relacionados a essas outras forças aqui. Os leptons. E aí a gente já começa a entrar em teoria quântica e teoria da relatividade. Então, de acordo com a teoria da relatividade, nós temos 3 forças básicas, que é eletromagnética, essa nuclear forte e essa nuclear fraca. Tá? De acordo com a teoria da relatividade. E de acordo... Não é o inverso. Não, ao contrário. De acordo com a teoria da relatividade, é somente essa força gravitacional. Tá? E de acordo com a teoria quântica, essa magnética, a forte e a fraca. E podemos dizer que o que impulsiona, né, o que dá origem a essas forças são esses pequenos corpúsculos, é o que a gente pode dizer, não existe uma definição muito clara do que significa cada um deles. Que são os fótons, os gravitons, os gluons e os bósons. Okay? Então, se a gente for olhar o que compõe o universo, é essa listinha. A gente achava que era só átomo. O quark eles chamam de bloco energético, né? Condensa os dois ali, né? Colocam dentro. Sim. Então, se nós hoje formos pensar em termos físicos, de acordo com a física nossa, né? A física do homem, basicamente o composto do universo são esses itens aqui: elétron, tá? Que na verdade o elétron também tem subdivisão, mas vamos deixar assim. Temos os quarks, que seriam os compostos, né, ou as partículas subatômicas dos nêutrons e prótons. Os fótons, que tem a ver com a força eletromagnética. Os gravitons, os gluons e os bósons. Esses seriam os compostos do nosso universo. Ô, Tony, não tem os leptons, que seria o inverso dos quarks? Não, aí eu tenho todos os seus compostos. É que são 6 são as subdivisões. partículas finas de matéria. Não vou entrar muito nisso. Tá. Ele já vai dar um nó em vocês com relação aos multiversos, certo? Se for falar de antimatéria, aí eu vou começar a mostrar um outro universo, certo? Que funciona com a antimatéria. Ele é regido por antimatéria. Isso é um assunto para uma outra palestra. Como é que funciona a antimatéria nesses universos. Mas isso é outro assunto, não vou entrar nisso. Tá? Cada um desses tem um oposto, tá? Cada um desses daí tem um oposto. Eu pensei que fosse complementar, né? Bóson, a gente fala da força do bóson, W e Z, mas na realidade o W tem o positivo e o negativo, na verdade são 3, né? 3 partículas. Aí a gente vai falar um pouquinho das teorias, né, da relatividade quântica. Einstein, em 1915, falou: olha, nós não temos só as 3 dimensões espaciais que a gente tem hoje, né? Altura, comprimento, largura. Ele falou: nós temos mais uma, que seria a questão do tempo. Então ele entra para a 4ª dimensão. Então Einstein considera tempo como sendo mais uma dimensão. Uma variável dimensional. Aí, em 26, né, entra esse Theodor Kaluza e o Klein e fala: olha, nós temos mais uma dimensão que está enrolada em si mesma. Então a gente entra com a 5ª dimensão, parecendo tubinhos, né, tubinhos de energia, pode-se dizer assim. Um pouco mais para frente entra a teoria das cordas, tá? Que a gente chama de supercordas, né? E começa a trabalhar as estruturas minúsculas, né? Minúsculas, bem menores do que a própria estrutura atômica. 1 quintilhão de vezes menor do que o núcleo atômico. Esse é o tamanho de uma supercorda. A gente não consegue nem entender esse número, né? Na verdade, o tamanho de uma supercorda é 10 elevado a menos 33 centímetros. Você pega 33 zeros, ele vai escrever 33 zeros, tá? Ele põe uma na ponta, assim. Esse é o tamanho de uma supercorda. Isso porque é corda, se fosse fio. Esse é o tamanho da luz. A gente acha que supercorda, sabe, é uma coisa gigantesca que está no universo. Não, é esse o conceito de supercorda. Tá? Supercordas são coisas minúsculas, tá? Infinitesimais, né? E não foi provado ainda a visualização, somente com cálculos.
Tá? Então, matematicamente, você prova isso daí. Aí precisa de muito cálculo. Né? Não só isso, os instrumentos, eu conheço um pouco, porque meu irmão participou do projeto Alice do CERN, eles não conseguem medir esse tipo de coisa. A instrumentação, na verdade, a instrumentação ela pega basicamente fótons. Sim. E o resto é elucubração matemática de por que aquele fóton chegou naquele ângulo ali. Isso, e é uma função estatística, não é uma função linear, não é uma coisa que você consegue medir. Por estatística você fala, apareceu tantas vezes desse jeito e tantas vezes do outro. Então, é isso. A equação que pode descrever esse movimento é isso. O problema todo que isso que a gente está colocando aqui, a maioria disso não é provado visualmente ou por equipamento, você não consegue fazer, mas matematicamente ou por, como você falou mesmo, de estatística, né, se acha que é assim. Tá? Mas tudo isso, boa parte do que está aqui, falta ainda a comprovação. Eu diria até mais do que se acha. Eu diria o seguinte, não é comprovado, mas as coisas acontecem dessa maneira. Então, se infere que existe alguma coisa maior, diferente, por trás disso tudo. É como o graviton, é uma partícula hipotética. Nós sabemos que até para a encarnação ela é necessária. Né? Então ela existe. É aquela, não cremos em bruxas, né? Mas pelo que elas existem, existem. Não tem como. A gente tem que partir desse pressuposto. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado. Na segunda teoria das supercordas, né, pelo que a gente andou estudando, o que dá origem a essas partículas, né, é a vibração da corda. A vibração da corda que abre um campo e aí, teoricamente, temos uma manifestação de todas essas partículas. Cheguei aqui já atrasado, só para tentar entender a ideia. Um conflito que eu tenho, que eu não entendo, é o seguinte: quando eu falo em partícula, a gente sempre está pensando em ponto. Algo, Teoricamente. A gente tem que teoricamente. Não é ponto. Não, eu sei, mas a gente pensa em algo muito pequeno. Mas quando a gente fala em corda, a gente pensa em algo longo. É que eu sou engenheiro elétrico, então eu entendo um pouquinho do que é partícula. Não é ponto. Na verdade, o que a gente chama de corpúsculo, as partículas, essencialmente, elas são uma energia que vai de um lado para o outro, descrita por uma equação. Tá? Então, pela teoria da... como é que chama? A teoria da incerteza, quando você diz onde é que ela está, Ela já não está. você não sabe a energia dela. Quando você sabe a energia dela, você não sabe onde ela está. Então você... Exatamente. Então, o princípio da incerteza, você só consegue descrever essa coisa, que no caso, por exemplo, fóton, você descreve ele com uma probabilidade de ele estar em um determinado ponto com uma determinada energia, mas é uma probabilidade. Então, ele não é uma coisa, não é... Em essência, nada que você está pondo a mão existe, tá? Quando você chega nesse ponto... Mais vazio do que outra. Exatamente. Se você for pensar, o que é massa? Massa é energia condensada. Ponto. Isso foi provado pelo bóson de Higgs. Massa não existe. Massa é energia que está devagar. Qualquer fóton, ele viaja na velocidade da luz. Legal. Como é que você transforma fóton em próton? Como você transforma fóton em próton? É essencialmente energia condensada. Energia que ficou, em vez de ela viajar na velocidade da luz, ela está viajando devagar. Você diminui a velocidade dela. Exatamente. Você só consegue... entendeu? Então não existe. Quando você começa a estudar isso aí, você chega à conclusão: essa porra toda não existe. Isso aqui é o Maia, é a ilusão. Não, mas as partículas, fótons, gluons e bósons são comprovados cientificamente. Hipotética é só graviton. Nem tanto. Dentro de todos os postulados da mecânica quântica, só o graviton que ainda não foi comprovado. O resto, todas elas têm um modelo matemático e é comprovado cientificamente. Esses desenhos que a gente colocou aqui também são todos hipotéticos. Tá? Se imagina que as cordas têm esse sentido. Pode ser uma cobrinha, uns desenhos legais, ou como se tivesse uma enrolada dentro da outra. E descobriram, por exemplo, que fóton tem momento. Fizeram um motor baseado em fóton. É que a explicação espiritual que está atrás disso aqui, certo? Na verdade, nenhuma delas existem. Nenhuma delas tem uma característica de existência. Nós conseguimos observar quando ela se manifesta numa dimensão.
mas ela não está parada. O tempo inteiro ela está pulando entre dimensões. Então, quando você olha ela aqui, ela já não está mais aqui. Ela já foi. Tá? Então, o aparelho ou as mecânicas que a gente usa de medição, na verdade, é para olhar ela naquela parte. Passou lombada. Não é caminhão de gás. Que tem aí, o carro. É caminhão de gás. Então, espiritualmente, como é que a gente trata cada uma delas? Elas dão aquela parada dimensional. Parada quer dizer, você consegue observar naquela dimensão, daqui a pouquinho já não está mais lá. Ela já saltou para outra dimensão. Esses saltos dimensionais que o tempo inteiro eles estão dando, é que os aparelhos não conseguem pegar, porque eles desaparecem aqui e aparecem lá. E o tempo inteiro eles ficam fazendo isso. Tem diodo que faz isso? Tem diodo que funciona assim? Sim, funciona desse jeito. Então a gente fala, está na velocidade da luz. Na verdade, não é bem isso, certo? Não é bem isso que a gente, espiritualmente falando, não é a velocidade da luz. Ele some aqui e aparece lá. Ele faz isso. Mas ele passa entre dimensões. E entre dimensões que existem o quê? Minúsculos caminhos de minhoca para cada uma dessas partículas passar entre dimensões. O buraquinho de minhoca. Aí isso fica mais estranho ainda, né? Para que isso possa acontecer, porque para passar entre dimensão aí de forma muito rápida, você tem que pegar um atalho, senão você não consegue. Ou para passar numa dimensão mais sutil, você tem que se desintegrar e se manifestar uma energia mais sutil. Mas não, ela se mantém estável. Esse conceito, me desculpe se eu interrompo, mas o conceito de dimensão é algo que eu não entendo. A gente tem 4 dimensões aqui no nosso mundo físico. Por enquanto a gente já tem 5 aqui. Mas são abstrações, né? Elas são por abstrações. Não tanto, né? Não tanto. Porque as 3 dimensões geométricas e o tempo, a meu cérebro consegue assimilar, né? Além disso, já está Você tem que sair do seu cérebro, senão você não vai entender nada. Puta, faz um curso de matemática avançada aqui na USP. dimensão mais abstrata. Você fazia matemática? Você não tá entendendo? Na matemática você explora isso. Se a gente for ver com os olhos de cientista, a gente não vai conseguir entender nada. Todos os nomes aí que são dados são aleatórios. Poderia se chamar João, Paulo, José. Todos os maquinários que nós temos possíveis são tridimensionais. Nós não temos nem um maquinário quadridimensional, ou pentadimensional, ou hexadimensional, para que a gente possa medir. Nós já tivemos um problema muito grande com relação a medir as energias, os meridianos nos corpos. Avançamos muito com o tomógrafo Hipósitos, o Dermatron, a máquina de Vol. Então isso dá uma outra perspectiva para a gente. E eu vou além. Mas ainda não é suficiente. É insuficiente. Quando nós falamos em espiritualidade, nós temos que pensar que o nosso conhecimento é tacanho, é mínimo. Como dizia o Chico Anísio, o salário, esse é o conhecimento humano. André Luiz, no livro Um Mundo Maior, de 1947, ele deu a estrutura completa do cérebro humano, o cérebro primo. Sabe quando a ciência descobriu? O cientista, o fisiólogo Paul MacLean, em 1968, 21 anos depois, tudo que André Luiz falou em 1947, ele demonstrou em 1968. Então, muita coisa que hoje a gente fala aqui, talvez daqui a 50, 30, até menos anos, poderá ser comprovado. Né? Então, a gente tem que ver com o olho mais intuicional nosso do que propriamente científico. Né? Sim. A gente muda muito o paradigma da gente quando a gente começa a pensar nesse sentido. A supercorda, então, ela vem, a teoria das supercordas, né? Que aqui é mais ou menos um desenho, né? Você pega um cristal, abre os átomos, dentro do átomo você abre as moléculas, né? Aí você pega um átomo, abre ele, aí você pega um elétron, né? E abre ele. Bom, aqui eu já entrei na dimensão das cordas. É como se você estivesse diminuindo, chega no ponto que, teoricamente, ainda pela teoria, certo? Isso aqui seria a última partícula, ou a última campo dimensional. Então, mas não para aqui. Espiritualmente o negócio vai mais. Tem mais campos aqui. E de acordo com a teoria das supercordas, a gente tem o quê? 10 dimensões. Tá? Todas elas estão enroladas. Aqui, olha o tamanho que eu falei, 10 elevado a menos 33. É um tamanho muito insignificante. Todas elas estão num espaço que eles chamam de calabrio. Tá? Enrolados, como se fosse um novelo. Todas elas enroladas num cabo. Essas são as
dimensões que fazem parte de acordo com as supercordas. Aí aparece um cara meio estranho chamado Edward Whiten, em 1995, quer dizer, coisa bem recente, tá? E fala, nós temos mais uma dimensão. Temos mais uma dimensão. Que é uma dimensão que faz o quê? Que, teoricamente, cobre todas as outras dimensões. Que estaria, sei lá, como se fosse uma membrana, algo mais ou menos assim. Tá? Que estaria fazendo o nosso limite do nosso universo. Do espaço que a gente conhece. Né? Mas o desenho é sempre tridimensional, né? Isso é interessante. É uma representação. Isso não tem como representar Isso é só uma representação, tá vendo? Você fala, é assim mesmo? Não dá para saber se é assim. Não dá para saber se é assim. Isso é matemático, para mim. Sim, é matemática. Tá? E podem reparar, como eu falei para vocês, tá vendo? Cada dobradura dessa daqui é uma dimensão diferente. Você está abrindo dimensões. Então, na verdade, de acordo com a teoria da M, né, nós temos o quê? 4 dimensões que são ditas como estendidas, que seria o quê? O tempo, a altura, a largura e comprimento. 6 dimensões que fazem parte da supercorda e mais uma dessa teoria M. Ao todo, por enquanto, 11 dimensões. Vocês sabem que por um desenho bastante semelhante a esse, a gente prova que o ser humano não tem parte interna. Ele é todo externo. Inclusive intestino, tudo que você pode imaginar, ele é externo. É um modelo matemático igualzinho assim, uma representação. Nós é louco mesmo. Não sei, foi isso que quase me fez eu tomar pau na faculdade. Você trouxe a família dele. A própria teoria M, né, ela fala também uma coisa muito estranha, né, que o nosso Big Bang foi o que? Chocar 2 universos. 2 membranas do universo, né, bate uma na outra, e aí dá um Big Bang, e elas se mesclam, e aí nós estamos aqui. Nós nascemos. Isso com a teoria M, de acordo com a teoria M. Né? A gente é o fruto de um experimento igual fizeram lá na Suíça, né? Pode ser. Eu sinceramente não entendi nada. Eu tenho um pouco de receio do acelerador de partículas lá, é meio complicado. Um pouco de receio. Não sei se eles vão conseguir conter o campo magnético gerado por aqui. Porque aquelas partículas elas não podem encostar em nada. Existe um campo magnético que faz a partícula acelerar assustadoramente, né? Se uma dessas partículas tocar em algum lugar, já foi. Na verdade, o que sai dali são partículas esmagadas que muda o. Bate uma na outra, né? Eles fazem um choque de partículas, né? Todas elas controladas por campo magnético. Então, mas eu já vi foto de acidente quando por exemplo, uma criatura, no caso um urso, foi olhar o que estava acontecendo. Literalmente furou a cabeça do cara. Tá vendo? O cara é oco por dentro. E se você for lembrar que a gente está falando de luz, a luz dentro do acelerador, e era um acelerador da década de 70. Sim. O cara foi olhar, essa porra não está funcionando, deixa eu ver o que está acontecendo ali. E a lua estava ligada. E o detalhe é que esse tipo de coisa só funciona bem em alto vácuo. E o cara foi ligar esse negócio sem vácuo. Eu tenho um pouco de receio que essas energias, ou esses campos, né, por mais que a gente fale são partículas subatômicas, tá, não é só isso que está dentro dele. Existe vida dentro disso aí, vida que nós conhecemos, né, que é a vida primária da nossa mônada criadora. É assim que começam as coisas. Nós somos essas centelhas. Nós somos isso. E aí a gente está aqui, um conglomerado de senões. E você vê, né? Se fala tanto do CERN, mas na cidade de Chicago, quase 30 anos antes, se fez igualzinho, só numa escala menor, já se estuda isso desde a década de 50, com 2 aceleradores de partículas, e até hoje não se chegou realmente. A partícula de Deus, né? Nós não temos uma resposta definitiva. Vai demorar ainda um bom tempo com relação a isso.
Se a gente trouxer um pouco para a nossa realidade espiritual aqui, que a gente trabalha, nós trabalhamos com esses 3 tipos de energia. Basicamente com essas 3. Tá? Essa primeira aí, que é o forrado, né, ela pode ser considerada a energia que dá sustentação ao universo, estabiliza o universo. Essa segunda energia aí, que é o prana, pode ser considerada todas aquelas partículas subatômicas que a gente viu, que é delas que o nosso corpo se alimenta, é delas que o nosso chakra absorve energia vital. E temos essa última, que seria a Kundalini, que está muito vinculado ao que a gente chama de energia planetária, que é onde eu abasteço para a minha energia de vitalidade, a energia de reprodução, tudo ligado a essa Kundalini. Isso varia de planeta para planeta. Essa prânica não varia de planeta para planeta, ela é única, qualquer lugar ela é igual. É lógico, o prana tem vários tipos de prana, mas ele não está vinculado ao local, ele está vinculado ao tipo de absorção que você faz. 7 tipos. Tem vários. Qual a diferença da origem delas? Bem, Em relação ao que o senhor falou, né, das partículas, etc. é que a origem do universo, né, ela está vinculada ao prana. Então, tudo que você consegue conceber com relação àquelas partículas subatômicas, todas elas, na verdade, é uma configuração do prana. E eu preciso de prana, não só eu, mas qualquer ser vivo precisa de prana, senão ele não sobrevive. Eu não sobrevivo pela alimentação, eu não sobrevivo pela respiração. Isso daí são complementos, tá, energéticos que eu vou me suprindo, mas é somente uma pequena parcela da necessidade que eu preciso de alimento. O grande alimento, que eu posso dizer assim, são essas partículas. Se eu não me alimentar disso daqui, eu pereço em questão de minutos. Em questão de minutos eu pereço. Tá. E como é que eu me alimento? É pela boca? Não. É pelos chakras. É aí que está a diferença. Mas para a ciência ortodoxa existe só a força 1. É isso? Sim. Mas espiritualmente, o que eu estou falando, são forças etéricas. Então, espiritualmente, nós lemos desse jeito aqui. Ó. Inclusive, boa parte dos trabalhos que a gente faz aqui, se a gente não consegue entender isso, o negócio não roda. Não funciona. Não dá certo. É que o forrado, isso que você falou, é muito mais complexo. O modelo teosófico que a gente estuda, o modelo oriental, né? O estudo da Índia é diferente a coisa. Não é só isso que a ciência conhece ou que nós conhecemos, é mais complexo. Sim. Então, como é que a gente absorve, né? A nossa absorção desses fluidos, pode-se dizer assim, dessa parte prânica, está vinculada àquilo que a gente chama de chakras, né? São pontos de força que faz a troca. Eu absorvo e expiro. Fico o tempo inteiro fazendo esse movimento. É isso que me mantém estável. É isso que mantém a minha energia agregada. Se não houver essa troca, o meu corpo ele se desagrega, ele se desintegra. E vai se desintegrar muito rapidamente. Então, o que mantém eu estável é a absorção, a troca constante de prana, através do que nós chamamos de chakras. A gente pode dizer que 30% vem da respiração e da alimentação, 70% da nossa alimentação vem desse sistema. E ele também, o prana, ele agrega o nosso sistema molecular e celular. Tudo junto. Essa desagregação ocorre quando você não tem mais, que é o que ocorre quando ocorre a morte física. Quando nossa energia vital, sei lá, a parte cerebral parou de funcionar, o que acontece? O seu chakra não troca mais. Se não troca mais, o corpo não vai se desintegrar naturalmente. Você fala, não, são bactérias. Não é bactérias que está acontecendo. O seu corpo perde a agregação e ele desintegra. Ele vai desintegrar. Porque o seu chakra parou de trocar. Ele parou de... Ou seja, mesmo se ficasse o corpo num ambiente totalmente hermético, isolado, né, sem bactérias, tal, o corpo tem que se desintegrar. Não, mas você tem a mumificação. Você tem os processos que você para a parte física, né? Como se você congelasse a energia, você congela a energia. Tá? Mas deixou ele exposto, ele vai desagregar. Você não é o Stalin que eles mumificaram com vácuo lá na Rússia? O
corpo dele tá como se ele estivesse vivo. É verdade. Você olha pra ele e você tá vivo esse cara. Não tá. Então, mas então não desaprigou o corpo. Mas é porque eles usaram técnicas modernas para preservar o tecido. Preservar o corpo. Você não tem carne seca? A carne seca continua lá. Você larga ela, fica meses, não acontece nada. É que E aqui só para ter uma panorâmica, né, do volume de chakras. Nós temos alguns milhares de chakras. Aqui são os principais, mas no corpo a gente tem um pouquinho mais de 80 mil chakras. Tem os principais, né, que são esses aqui, são os 7 principais, mas tem uma infinidade tremenda de chakras. Só os principais e secundários, segundo o Richard Gerber, são 360. Isso eu estou falando para cada tipo de corpo que eu tenho, porque eu não tenho um corpo só. Aqui só entendendo de onde vem esse abastecimento nosso. Então, tanto o Forrá, quanto o Prana, quanto a Kundalini, é abastecido sempre por uma estrela. A estrela que gera energia e abastece toda a região. Então, toda a estrela ela é constituída para fazer exatamente isso, a produção desses campos de energia. Como nós pertencemos ao sistema solar nosso, então nós nos abastecemos dele. Se a gente fosse por um outro sistema solar, nos abasteceríamos por uma outra estrela. Então tudo vem do Sol. É que o Sol é a usina que produz isso daí. Ele é feito para produzir isso. Se eu falar dessas crianças que estão aparecendo, a pessoa fala que são as crianças solares, que durante o dia eles estão normal, quando o Sol se põe, eles apagam, eles paralisam. Sim, mas não é isso. E o cientista não sabe nem o que é, né? Não é isso. E a teosofia nos fala que não é esse sol visível, é um sol invisível que gera esse efeito. Sim, gente. Deixa eu andar um pouquinho mais aqui. Aqui só para vocês terem uma ideia do prana, energia que a gente absorve, que eu coloquei 5 tipos de prana diferentes que nós absorvemos, né? São pranas distintos. Isso normalmente é usado no tratamento conosco. Tem vinculado mais a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, e as regiões do corpo onde ele acaba sendo trocado. Tá? Se o médico conhece um pouquinho mais desses campos de energia, ele consegue tirar vários problemas só mexendo com o campo prânico da pessoa. Não estou nem em cura, tá? Você não está nem mexendo com a energia da pessoa. Você modula o prana e faz ela absorver o prana mais adequado. E o médico consegue fazer isso, se for treinado. Se tiver conhecimento, né? Se for treinado, ele vai fazer isso. Eu estou falando o quê? De energia, basicamente energia. Campos de energia diferentes. Pode ser partícula, então o nome que vocês quiserem, mas é energia pura que você passa. Tudo isso para entender o empilhamento dos corpos que nós temos hoje. Temos aqui o corpo físico, que é esse daqui. Também temos um outro que podemos chamar de semifísico, mas também faz parte desse corpo físico, o corpo etérico. Aí tem o corpo astral, o corpo mental inferior, superior, búdico, ático, mônada, e assim vai. Perispírito seria esse corpo etérico? Não, perispírito é daqui até aqui, ó. Isso é perispírito. Perispírito é do astral até o corpo búdico. Isso daqui a gente chama de perispírito, de acordo com a teoria kardecista. Para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor, então a gente divide isso de acordo com a teosofia, de acordo com os ensinamentos orientais, tá? Para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor, né? Porque eu não trato o perispírito, eu trato basicamente esse e esse. Os outros partes eu não consigo acessar. Não dá para acessar. A não ser que a gente fosse um Buda, eu conseguiria acessar os outros corpos, mas acho que eu tenho um Buda aqui. Tem jeito de tratar. Então, a gente tem que ser bem prático, né? Então, eu trato o perispírito inteiro? Não dá para tratar, não dá para cuidar dele inteiro. Mas uma parte a gente cuida. Então, qual parte que eu cuido? Bom, dá para cuidar dessa e dessa. Essas duas partes fazem parte do perispírito. Então, só que eu tenho que entender bem desse daqui e bem desse daqui, né? Assim, só que cada um desses está numa dimensão, né? Aí começa a pegar. Isso daqui é a terceira dimensão, isso, aqui é a quarta. E aqui, quinta. E ali, sexta. E a outra, sétima.
E aí vai. Né? E aí foi a roda. E cada uma delas, se eu não me movimento nessa dimensão, eu não consigo tratar. E às vezes é falha nossa aqui, porque o médium está com a mão, certo? Magneticamente energizada, pode-se dizer assim, querendo tratar o quê? O corpo astral. Não vai chegar lá. Esse campo magnético não chega lá. Ah, estou me concentrando para cuidar da cabeça da pessoa, porque ela tem um campo magnético, tá? Não vai chegar no corpo mental dela, não faz isso. Como é que eu trato então? Eu tenho que me desdobrar e estar nessa dimensão, senão eu não consigo tratar. A dimensão de baixo não trata de cima, é o contrário, é de cima que trata de baixo. Quando fazem a apometria, que eles falam desdobramento, é outra dimensão que você sabe? A gente se desdobra e entra na dimensão que precisa tratar. Então, se o médium não se concentra, e não é dá o pulso, você desdobrou nada. Se você não se concentrou, você não se desdobra. Não é o pulso que empurrou o cara, ele está na quarta dimensão, na quinta dimensão, ele não foi. Você pode até dar os pulsos, mas o que importa mais, você tem que se concentrar. E aí você vai sentir o corpo saindo, você sente isso, faz sair. Mas é concentração, principalmente concentração. Você concentra, você está na quarta dimensão, aí você consegue tratar as pessoas na quarta dimensão. Você trata. Existe uma correspondência do nível, entre o assistido e você também. Se ele você desdobrar e você não for, você não tem como. Não tem como tratar dele. A gente percebe um monte de pessoas na energização e na máquina até na desobsessão, querendo tratar corpos superiores, tá? E você não está desdobrado. Como é que você trata? Não trata. Não trata. Você fica tratando sobre tudo aqui, ó. E é a grande realidade nossa. A gente só trata aqui. A maioria dos tratamentos só trata etérico e físico, etérico e físico, etérico e físico. E já dá um trabalho desgraçado. Só trata aqui, ó. Poucos casos a gente consegue tratar aqui, e aqui menos ainda. São poucos médicos que conseguem acessar o mental inferior da pessoa. Quer dizer, você tem que desdobrar duas vezes, desdobra uma e desdobra duas. Aí você chega lá. E como o médico sabe que ele está realmente atuando no corpo? É bem simples, ele vai sentir uma confusão desgraçada. A hora que ele acessa isso daqui, dá uma, um revertério assim, no médico, porque ele pega a confusão mental da pessoa. E a hora que faz essa ligação dá um choque. E aqui ele sente dores, sente anseios, desejos, paixões, ele começa a sentir um monte de coisa que não é dele. Quer dizer, ele entrou na faixa, ele entrou na faixa. Mas bem tratado, a gente sabe que a grande maioria dos médiums entra pelo refletor do corpo físico etérico, e ali que ele acessa essas dores, essas Sim, por isso que eu estou falando, a grande maioria de nós não sai disso, não sai disso, não sai disso. A grande maioria trata isso e fica aqui. Mas se ele tratar bem aqui, já está bom, já está muito bom. Já está muito bom. Tá? Só estou mostrando que se você vai para uma outra dimensão, talvez aqui é outra dimensão, aqui não é terceira, aqui é quarta dimensão. Para cruzar esse campo dimensional, você tem que se concentrar e ir. Quando se diz que o médico ele vai para o futuro, por exemplo, na apometria, né? Ele é outra dimensão. Não, ele não vai. Não tem uma lei da apometria que fala que... Sim. É uma projeção, né? Ele só projeta. Mas olha só a desgraça aqui, ó. Ele está aqui e quer projetar lá para o futuro. Não dá certo. Não consegue projetar. Porque aqui a variável tempo conta. Não tem como eu projetar o futuro ou para o passado, que também existe possibilidade, se eu estou aqui, ó. Não é possível. Porque o tempo nessa dimensão ele é linear, ele só vai para frente, não tem esse negócio. Tá? E ele só tem o presente, ele não tem futuro. Ele é futuro daqui a alguns segundinhos, aí é futuro. Tá, mas eu consigo ir lá para frente se eu estou aqui? Não, não é permitido isso, você não consegue. É um campo dimensional. Para quebrar isso, eu tenho que estar o quê? No mínimo aqui, ó. Aí eu vou. Então fala, vamos tratar o futuro da pessoa, vamos tratar o passado dela. Não é possível. Se você está preso aqui, não dá. Você tem que desdobrar. Você abriu aqui, você vai. Ou para frente ou para trás. Mas complementando. Aí você perde a variável do tempo. Quando você está no corpo físico,
causas chama de físico denso e físico etérico, eu não falo completamente. Quando você está preso ao aparato físico que você tem, qual é? O aparelho cerebral, que é tridimensional. O que nos dá essa faculdade de projeção para o futuro é o lobo frontal, que só os homens têm. Os animais não têm, as mulheres também. Como é que fala homem? Estado mulheral, estado nominal. Quando a gente sai da consciência coletiva, que é a consciência animal, por isso que o animal não tem carne, né, desencarna e reencarna sucessivamente até entrar nesse estágio hominal, e aí fica parado no corpo causal um tempo grande para conseguir plasmar o corpo astral. E aí ele começa a ter o karma, né? Aí você vai acumulando o karma nesse corpo astral que a gente tem nisso tudo. Mas é o cérebro, o lobo frontal dos seres humanos é que dá essa projeção. Mas isso não te faculta que você viaje. Senão a gente ganharia na Mega Sena com você. Enquanto eu estiver preso aqui, ó, Não tem como. você pode até imaginar, mas isso é imaginação, isso é criação mental. Na verdade, você está criando o quê? Formas de pensamento, você está criando espaços dentro do seu cérebro. Mas é uma viagem astral? Não é. Você não saiu do corpo. Você está aqui, ó. Você está aqui. E alguns médios conseguem acessar algumas partes desse corpo etérico aqui, que é o éter da vida, o éter químico e principalmente o refletor. Tá? O refletor dá imagens suas do passado, dá imagens de tendências do futuro. Mas você está viajando do passado e futuro? Não. Você só abriu a caixinha e está lendo, como se estivesse lendo seus registros da caixa. Só isso. Mas você foi lá do passado? Não. Tem que tratar o passado? Não dá para tratar o passado para a pessoa aqui, ó. Não dá. Tem que tratar o passado dela aqui ou aqui. Diferença aqui. O passado está mais aqui. Então tem que desdobrar 2 vezes. Então a grande maioria dos tratamentos que a gente faz na iniciação, ou na maca, ou até na desobsessão, não sai daqui, ó. A gente fica aqui. Por quê? Falta de concentração do médium. O médium não se concentra. O médium não se abre. O médium, não faz o campo gerar em volta dele para ele se descolar. Fica muito preso ali, ó. Porque é interessante, para tratar esse corpo aqui, eu não vou usar a mão, eu não posso usar a mão, porque a minha mão não funciona. Se eu estou usando a mão, eu não estou tratando nem desse, nem desse. Tá físico o negócio. Estou tratando aqui, tá vendo? Estou aqui. Todo médico que vai fazer o acesso aqui, não tem esse movimento, vou me movimentar para cuidar. Não, espera aí, não tem movimento. Você tem que estar muito concentrado e aí você percebe que o corpo vai. E aí não é a sua mão que vai fazer, é a sua mão astral, mas não é essa mão, é a mão astral da cabeça. E aí a sua mão vai lá e faz. E aqui nem mão tem, porque não tem corpo. Aqui é uma bola de energia. E aí como é que eu vou tratar? É mente com mente, praticamente. Só isso. Mas o médico que está desdobrado, ele sente uma diferença brutal de campo de energia. E sente mesmo. Aqui é diferente do acesso daquele. Aqui você sente um acesso estranho, que é quando você acessa o refletor. Aqui não. Aqui você sente a dor, mas ao mesmo tempo sente flutuar. Não é denso. Sente a dor, mas é uma dor esquisita. Você parece que está meio desagregado. Que é essa sensação, você está desagregado. E aqui não tem nem corpo, você não sabe nem onde sente. E a linguagem aí é só visual, não existe palavra, não existe som, você não escuta, não existe, esquece tudo que... Mas é dimensão, eu estou falando de dimensões diferentes. É um mundo diferente aqui? Tem pessoas vivendo aqui, sim, eu vivo aqui. Nós vivemos aqui. E aqui, nós vivemos aqui, também vivemos aqui. É um outro mundo. Corre em paralelo. Mas, então quer dizer que eu tenho várias vidas? Sim. Escolhe o corpo. Cada um deles, um planeta com vida pulsando. Tudo junto. E eles podem estar em conflito com o outro? Sim. Geralmente, né? Complicado isso. Porque aqui é uma outra realidade, totalmente diferente. E aqui é uma outra realidade, diferente dessa. São realidades totalmente distintas. Então, quando você fala que é difícil você entender
essa quadridimensionalidade, pentadimensional, é difícil porque você está muito preso aqui, ó, a materialidade. Tá? Quando você se abre, aqui é uma realidade totalmente distinta. E aqui mais distinto aí. Não estou nem falando lá para cima, porque daí é meio inconcebível para a gente. Totalmente inconcebível. E mesmo assim, ainda entre essas dimensões, você tem as classes, ou subníveis, ou céus, como chama a filosofia. Se você está no mental, dividindo o teu mental inferior em 3 partes, você está na parte inferior, você não consegue acessar as partes superiores. A grande maioria dos seres humanos, o corpo mental dele está na porção mais ínfima. E eles fazem até uma medição das horas que a gente passa durante a existência da gente, corpórea, quanto tempo a gente fica no corpo mental, vivendo no corpo mental. É ínfimo. A grande maioria das pessoas, durante a tua existência inteira, não chega a 20, 30 horas. Você passa praticamente no corpo emocional, o corpo dos desejos, o astral, a maior parte da coisa. Isso eu estou falando no primeiro nível do corpo mental, né? Raros são as pessoas que conseguem ascensionar um pouco mais que isso. E é isso que nos dá a evolução, né? E o grau onde é que vai depois? Fala, senhorita. Então, quando uma pessoa fala atrás do corpo astral e incorpora ele, Se o médico se concentrar, ele traz. não vi nenhuma vez, viu? Então. Olha, mano, deixa ele pensar que é astral, Mas é isso que eu estou falando. A grande maioria dos tratamentos aqui, nós não tratamos isso. Nós tratamos isso. Isso é verdade. Esse é o forte nosso aqui. Tá? Em alguns casos, o médico consegue se desdobrar e vai tratar esse. E mais raros ainda, tratar esse. Mais raros. Podemos dizer que 99% dos tratamentos é feito aqui. 99%. E aí você divide 1% aqui, ó. Então, quando você pega a ficha da pessoa, você já começa a passar mal, sentir aquelas dores, Você você já pega está o refletor aqui. Você pega o refletor da pessoa. E esse 1% que o Tony fala não é porque o médium seja melhor que o outro, Não. porque ele pode ter até o conhecimento, mas de vez em quando é que ele vai atingir isso, conseguir chegar nessa situação. Só estou alertando isso porque tudo isso aqui são campos dimensionais, cada uma dimensão. Então, você quer realmente trabalhar em outros campos dimensionais, você tem que fazer bons exercícios para chegar aqui, senão não vai chegar. Você vai continuar tratando aqui, que é a grande realidade nossa. Como é que O corpo astral dá pra enxergar? Porque Sim. quando O astral você enxerga. que eu enxergo só Você os não passos enxerga do esse. Esse não dá para enxergar, corpo. agora esse aqui enxerga. Mas eu sei que eu vou desencarnar quando tento olhar o corpo astral, porque eu vou falar mais força. Aí eu fico, meu Deus, vou desencarnar, porque parece que tá indo embora. Mas é essa a sensação. Não, Vai desencarnar, vai acontecer isso. Quando você desencarnar, você vai enxergar só o corpo astral das pessoas, você pode ter certeza disso. Encarnado é mais fácil esse acesso aos corpos superiores? Os encarnados só tem esses, daqui não existe. Os encarnados está aqui, ó. E alguns desencarnados está só aqui. Tá? Mas o grande maioria dos encarnados, 99,99% está aqui, ó. Não tem isso. Tá, mas aí ele não é mais fácil para ele acessar os outros corpos? Não, ele não consegue. O desencarnado de baixa vibração, ele não consegue acessar aqui, ele não acessa. Como é que ele acessa o corpo mental das pessoas? Por nós. Ele encosta na Vivi, tá? Convence ela e por ela acessa o mental. Porque ele não tem densidade, ou melhor, ele não consegue se sutilizar para adentrar uma outra dimensão. Ele não consegue. Ele é muito denso. Ele não consegue. O desencarnado não consegue. Então ele precisa de alguém, ok? E aí ele vai encostar em alguém fisicamente para através dele acessar o mental. E ele acessa. E acessa. E aí vai mexer na vida passada, na vida futura, vai mexer no karma das Mas aí ele te dá pessoas. força para você médium para chegar. Como é que é? Ele te dá força para você chegar também a conseguir essa Lógico que ele vai concentração. te dar, porque ele vai ter a parte dele. Então vai depender do que ele tem para trabalhar também. Não, todas as entidades das trevas vão querer algo de você. Vários centros espíritas, vários terreiros de Umbanda,
Vários centros que trabalham com linhas mais esotéricas são usados por entidades das trevas para acessar o mental. São usados dentro dos terreiros. Fora do terreiro, pior ainda. O tempo inteiro acontece isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque daí é o médium, deu para entender? É o médium. Essa entidade não, isso daqui não. Tem preços a pagar, preços sérios. E aí a gente chama, aí a gente chama de obsessão. A maioria dos médios cai por aqui, ó. Desejos não atendidos, paixões não realizadas. Cai por aqui. Por eu cair por aqui, eu abro acesso para uma entidade encostar para acessar o mental. Porque através do mental eu consigo muitas coisas. Eu consigo, só que isso é magia negra. Toda obsessão é atua no mental? Oi? A obsessão ela vai atuar no mental? Não necessariamente. Pode ficar só aqui. O obsessor quer pegar a sua energia vital, ela gruda em você e fica chupando o seu éter. Que bonito. É um vampiro. Esses são os pés, né? Que conhecem pouco. Isso. Né? Eles vão ser só o seu vampiro. Ele gruda em você aqui e chupa o seu fluido vital. Eu falo em magia negra, né? E aí, Magia negra não é aqui que é feito, nem aqui. Magia negra é feita lá. Quando a gente fala em magia negra, é quando a gente quebra o livre-arbítrio de terceiros. Quebrou o livre-arbítrio, você entra na magia negra. Magia negra. Todos nós entramos. É por isso que nunca se faz um trabalho quando a pessoa não tem ciência, não tem conhecimento. A gente Não sempre se faz. recomenda aqui, porque você está entrando no livre-arbítrio dela. Quebrou o livre-arbítrio, o karma dela cai no céu. A magia negra, né? A gente tem alguns termos que a gente usa aqui de Goécia, né? São magias muito antigas ou magias muito pesadas, tá? E você arrasta entre encarnações. Como é que eu arrasto entre encarnações? Aonde que está essa magia? Está aqui, ó, na encarnação inferior. Você vai arrastar entre uma encarnação e outra. e o animismo, ele entra também no mental? O animismo? Não, o animismo é basicamente aqui, ó. O animismo você trabalha aqui. Você novamente, você não abre. O animismo é só bem os éteres, né? Você está trabalhando bem os éteres. Qual o problema? Eu não estou entendendo. Por exemplo, eu pego a ficha da pessoa, a gente para se tratar a pessoa, vai se sentir mal. Eu estou agindo no pretérito. Mas quando a pessoa tem vários obsessores, mais 7 anos, também vai sentir aquilo que os obsessores estão sentindo. Sim, provavelmente você está acessando aqui. Eu consigo. Então dá porque o obsessor está aqui, né? Dá para ajudar uma parada? Não, né? Então o obsessor está aqui. Mas a pergunta é, você consegue acessar o astral dessa pessoa que está tratando? Muitas vezes não acessa. Você acessa aqui, ó. A pessoa que está aqui na cara, deitou lá na maca, para ser tratada. A maioria não acessa o astral dela. Você pega o obsessor que está no astral, mas não acessa o astral dela. É diferente, né? Então, Tony, os obsessores, os desencarnados vão estar sempre no astral, na Sempre quarta no dimensão. astral. Depende, É né? onde eles acessam. Depende, que hoje nós temos um grande número de obsessores encarnados. Aí eu não. Não somos nós, né? Ué, não valeu uma vez certo? Então, você não gosta de alguém, você é um obsessor. E os filhos? Os filhos também, você é um obsessor. Principalmente filhos. Ou você mesmo também, né? Lógico. Tá vendo? Aí eu tô falando daqui, ó. É um obsessor, obsediando aqui, ó. Mas não tem que você fazer uma barreira, cortar, para se Tem a barreira chamada aqui, ó. Essa barreira aqui. Por que eu coloquei essa tela pública aqui, ou tela atômica? Por que eu coloquei aqui? Porque é a tela minha de proteção. É a minha tela de proteção. Só que essa tela ela não é furada por fora, ela é furada por dentro. Como furada por dentro? Eu abro a portinha. Eu abro a porta. O trinco é por dentro. Porque você quer atingir o seu O obsessor ele não consegue furar isso, dá para entender? O obsessor está nessa dimensão, tá? Ele não consegue penetrar e te prejudicar, ele não consegue, mas eu abro, Você dá acesso. eu abro. Porque você quer atingir os seus desejos. Sim. Eu abro, e só tem porta, como é que fala? A tranca é só por dentro, é só por dentro. E aí ela começa a ficar, aí acabou, aí isso já foi feito. Então,
quando a gente fala, olha, eu fui pego por um obsessor. Mentira, você deixou ele chegar. Não existe esse negócio, o obsessor foi lá e pegou você. Não existe. Mas nem na magia negra? Nem na magia negra. Nem na magia negra. Porque isso daqui, a magia negra não consegue destruir isso daqui, ela não consegue. Ela é barrada isso aqui. Uma proteção que todo mundo tem. Mas a pergunta é o quê? A magia negra só não vai pegar se você estiver perfeitamente envolvido aqui. Tem onde nós estamos. Equilibrado, ferrou. Equilibrado. A magia negra vai te pegar. As nossas pequenas, nossas partes. Quando dizia assim, ó, tem um chip para colocar uma pessoa e tal. Isso aí já está antiquado já, né? Mas a gente ouve disso. Sim, mas isso já está ultrapassado. Já tem tecnologia mais avançada. Hoje em dia já tem antena Wi-Fi, né? Mas o fato é, a vida é inconsciente, a pessoa não sabe que ela deu essa abertura para que fizesse uma. Eu não sei se é inconsciente, né? Porque quando eu vou atrás dos meus desejos, eu quero a qualquer custo, né? Pegou, né? Eu não posso fazer isso. Eu acho que os meus desejos são os meus desejos, não tem nada a ver com os outros. Mentira, né? Os meus desejos vão afetar as pessoas que estão à minha volta. Afeta a esposa, marido, filhos, pai, mãe, papagaio, cachorro, planta. Tudo que está em volta é afetado porque você não consegue controlar os seus desejos. Tudo é afetado. Tudo. Então, responde por isso. Vai ganhar um chip? E chip hoje não é tão problema assim. Mas o chip pode ser colocado em vários níveis, né? Ou é aqui, ou é aqui, ó. Esses dois que você coloca. Você implanta. Mas por que foi implantado? Por que foi implantado? Você permitiu isso. Você fez um pacto. Você foi atendido naquilo que você... Bom, se você quer isso, eu quero a sua alma, né? Você escreve Ou assim. vender a alma ao diabo, como a gente fala popularmente. Vocês acham que o chip é desse século? Agora já vem vindo já há muito tempo. Tem pessoas que têm chip que é do século passado, retrasado. O chip vem vindo o chip. Fala, mas essa tecnologia de chip é coisa nova. É, para nós. Aqui, né? Para nós, para eles, o negócio é muito antigo. Você sabe Século XIX, pessoa com chip. Já. Quando você fala assim, tem gente que sempre faz comentário quando você fala assim que a tecnologia já vetusta, né, velha, anciã. A gente nunca pode se esquecer que a apometria completou em dezembro agora, a apometria Lacerdiana, doutor Lacerda, 50 anos ela completou em dezembro. Então, muita coisa que a gente vê nos livros está feita na década de 60, de 70. A coisa evoluiu muito. Hoje a gente consegue clonar um corpo, uma entidade dessa, através de um psiátomo, né? De uma pessoa. Qual a necessidade de você fazer? Então, a gente precisa estar sempre up-to-date, estudando sempre, para a gente estar no mesmo diapasão que essas entidades, né, trabalham, né? Por isso que a gente está sempre num estudo constante. Outra coisa que te falando também, eu vou aproveitar a oportunidade agora para essa janela aqui. Depois do laboratório que nós estávamos estudando isso, muita gente me falou depois. Poxa, mas então nós estamos trabalhando errado. Eu falei, não, estão trabalhando, não entendeu o que você falou. Estamos trabalhando certo. É que o nosso grau de entendimento ainda é primário. Nós estamos engatinhando. E teve muita gente que ficou frustrada, pô, eu estou fazendo tudo errado. Eu falei, não é tudo errado, é o entendimento. Você não falou, então, mas eu tive que esclarecer essas pessoas, porque elas ficaram revoltadas com a situação. Eu falei, ninguém pode ficar revoltado com a própria ignorância. Nós somos ignorantes. Então temos que estudar muito. Agora, não podemos ficar no mesmo modelo, repetindo erros e ensinando para os outros os mesmos erros que a nossa ignorância nos faculta. Então a gente tem que estar sempre estudando e procurando se aprimorar cada vez mais. É meio frustrante, né? Porque a gente faz bastante coisa aqui, usa algumas técnicas interessantíssimas, né, de tratamento e tudo mais, e a grande maioria dos tratamentos não sai disso. Isso aqui. E a gente acha, olha, estamos tratando lá, você está tratando aqui. Mas volta a falar, se a gente estiver tratando aqui, já é um grande passo, porque muitos centros sequer tratam aqui, sequer chega aqui. É verdade. Então, se a gente já está tratando aqui, está excelente, mas cuidado, certo? Como nós somos muito vaidosos, certo? Muito orgulhosos, não sei o quê, olha, estou tratando tudo isso. Tá, vai nessa. A gente não admite, não tá né? tratando. Você
está tratando isso. Se contenta, está muito bom, está excelente, vamos em frente. Não tem nada de errado. O que nós temos que fazer? Aprender a tratar aqui mais forte, depois tratar aqui mais forte, que é um aprendizado. São todos os médicos que não conseguem fazer isso? Não. Tem alguns médicos aqui na casa que são muito bons aqui, eles tratam com uma perfeição incrível. E outros que conseguem acessar aqui. Mas é a maioria? Não, é uma minoria. Não dá 5 médicos. Nós temos mais de 300 trabalhadores na casa. Não dá 5 médicos que conseguem acessar isso daqui. Ó. E o resto? Não acessa. Não acessa. Fica aqui. Ó. Mas, novamente, tem algo errado? Não tem nada de errado. Está tudo certo. Tá? E o que a gente tem que aprender é o quê? É trabalhar cada vez melhor aqui. Isso é importantíssimo isso. Mas entender o quê? Eu tenho que aprender mais a me desdobrar, usar outras técnicas, tá? Para vir para cá e vir para cá. Porque eu estou falando de outras dimensões, pessoal. É outro mundo. É outra referência mental que você tem. Mesmo porque o tratamento eficiente pentadimensional para baixo ou hexadimensional. O Tony já teve até a oportunidade de ser informado que poderíamos estar trabalhando em campo hexadimensional, mas não temos médicos aqui que saibam ou tenham conhecimento para trabalhar aqui dentro da casa. Aí sim o tratamento vai ser eficiente. Quando tem aqueles casos que a gente está trabalhando e aparentemente a gente está com mentor e na verdade não é um mentor, somos nós mesmos numa consciência mais adiantada, em que parte a gente está aí? Então, olha o que acontece. Muitos de vocês ficam irradiados com a entidade que está trabalhando com você, okay? Ou até incorporado, não tem nenhum problema, tudo bem. Só que boa parte dessas entidades não são entidades, são vocês mesmos. O que quer dizer? Eu incorporo eu mesmo? Sim. Quem é que você está incorporando? Daqui para cima. Você incorpora você daqui para cima. Então quer dizer, é como se você estivesse acessando, não que você acessa, ele fica, não, quer dizer, lá em cima, a gente fica com dó de nós mesmo, falando, vamos dar uma ajudazinha nesse cara. Okay? Mas é bem isso, certo? Porque você não consegue chegar nele, e esquece, não dá para fazer a ligação aqui, não, você não consegue. Se a gente já tem dificuldade para vir para cá, já imaginou pegar o corpo búdico que é da 7ª dimensão ou da 6ª dimensão. O negócio é muito difícil para nós chegarmos. Então é o contrário. Ele se aproxima e você sente como se fosse uma outra entidade. Pode ser de muita luz, pode até que ele se manifeste como alguém da grande fraternidade branca, como sendo alguém dos comandantes, certo? Ou até como um caboclo, ou um preto velho. Tá? Ele se manifesta assim, quer dizer, ele não, eu me manifesto assim, mas ele está num outro campo dimensional, se aproxima, ok? E me ajuda aqui. Fala, olha só, eu acessei a grande fraternidade branca. Eu conversei com o Hilarion. Eu tive um papo bem justinho lá com o San Germain. Olha só como é que está a minha relação. E eu não estou falando que essas entidades não existem, elas existem, mas nós temos dificuldade de acessá-las. E quem é que pode acessar mais facilmente? Eu, a mim mesmo. E eu me ajudo. Então, boa parte dos trabalhos que são feitos aqui são partes dimensionais minhas que estão me ajudando. Então, eu continuo chamando lá, principalmente na macro aqui, olha, vamos acessar os nossos irmãos da 5ª dimensão, vamos trazer a grande fraternidade, mas a gente sabe que eles não vêm. Eles ajudam no campo dimensional e normalmente desce quem? Quem que desce? Eu mesmo desço. Eu saio do meu campo dimensional e desço. Porque aqui eu não sou o mesmo, eu sou diferente. Bem melhor. Aqui eu sou mais diferente ainda. Bem melhor. Porque os valores positivos, aqui só tem valores positivos, não tem negativo para baixo. Agora daqui para baixo aí tem um monte de meleca. Mas é considerado um animismo ou não? Não. Nesse campo já está mais evoluído, né? Não é animismo. É como se fosse uma incorporação normal. Tem algo errado? Não. Eu vou fazer distinção se é. Esquece. Essa daqui é meio zoiuda, ela fica olhando todas essas coisas que a gente fala, tá? Ela tem uma clarividência que
extrapola, né? Pô, a Sibila também é assim. Então a gente tem alguns médicos aqui que conseguem perceber algumas coisas e falam, nossa, ele viu até o pelo do ovo assim. Você dói. Tá bom. Quando ela fica quieta, tem rolo. Pode acreditar. Quando ela fica quietinha, ela está vendo coisas assim fora do normal. E muitas vezes ela vê certas coisas e ela fala, mas eu não estou vendo o que os caras estão falando, eu estou vendo uma outra referência. Ela não fala nada, eu sei que ela fica quieta. Mas ela percebe muita coisa do que está acontecendo. Mas fica quietinha. Tem que falar mais. Essa questão da identidade que o Pode está falando, que ele fala, traz isso, traz um comandante, traz isso, na realidade varia de acordo com a biologia da sua crença. Aquilo que você acredita e aquilo que você tem como símbolo para fazer uma referência na tua vida. É sempre assim que vem. E a gente, quando a gente estuda na teosofia, nós vemos que tudo isso está ligado aos átomos permanentes. Esse átomo permanente no corpo átmico, no corpo búdico, é que jogam para baixo esses insights, essas coisas que vêm para você e você acredita. E não confunda com personalidade, as personalidades que nós trazemos de vidas pretéritas. Isso vem mais de cima ainda. Essas personalidades, como é que, por exemplo... Aí já é uma outra, aí tem um estudo completo, daí demanda mais umas 3 horas para a gente... Mas só para dizer, ele se manifesta em que, só no nível das dimensões, ela se manifesta onde? A personalidade, ela está a partir do corpo mental inferior. Ali que você quer tratar a personalidade, você tem que entrar no mental inferior. Se não entrar ali, não trata a personalidade. Não vai tratar. E aqui só um modelinho, né, onde tem as dimensões, tá vendo a última coluna de lá mostrando as dimensões de cada um dos corpos. Tá? O corpo físico, o corpo emocional, mental, aqui tem o superior e inferior, o Budi e a mônada, ou átmico. E as dimensões, tá vendo? Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima dimensão. Então nós já temos 7 dimensões. Tá? E muitas dessas ajudas ou dessas incorporações é uma da sexta ou sétima dimensão que está me ajudando, a mim mesmo. Isso é muito comum, não é aqui, qualquer lugar é assim. Inclusive quando você está muito compenetrado, fazendo aquela oração, sabe, com sentimentos, muitas vezes não é, sabe, Maria de Nazaré que vem, Jesus, ou sabe, um anjo que vem te ajudar, é você mesmo, você se aproxima de você, tá? E te acolhe. É quem está mais próximo, né? Sim, mas eu estou próximo de mim. Como é que nós vamos acessar o Cristo numa 23ª dimensão se a gente não consegue entrar? É difícil fazer isso. Tá? Mas é fácil eu me acessar, entre aspas, né? Sabe, quando eu estou com aquela. Mas é concentração, novamente, eu estou concentrado, fazendo aquela oração bem forte, tá? Automaticamente você se abre. Você se abriu, partes superiores de mim podem se aproximar? Se aproximar? Lógico que vai se aproximar. Vai se aproximar. Sim. Não é nós que vamos até ela. Quando a gente abre a percepção, é o que eu me abro. Quando a concentração quer dizer, eu me abri. Tornou-se receptivo. É possível chegar. Ele vem. A mim mesmo. Isso é mais comum do que a gente pensa, pessoal. Mais comum do que a gente pensa. É que é um pouco difícil, né? Falar, olha, tudo isso que você acha que é seu mentor, que é seu protetor, é você mesmo. É você mesmo. É que a maioria aqui não acredita em si, né? Não acredita no potencial que tem, na força que tem. Mas tem um ego. Você não acredita no que você pode fazer, mas tem um ego desgraçado. Só que esse é o ego psicológico, não é o ego causal. É outro completamente diferente. Você tem que dar uma aula aqui de selfie aqui. Vou precisar. Né? Olha só como é que funciona a quarta dimensão. A gente já começa a ter problema para entender a quarta dimensão. É uma coisa dentro da outra. Não estou falando nem do terceiro, estou falando da quarta. E aí, como é que você consegue entender uma dimensão girando assim? Quarta dimensão. Eu sei que quem foi o que não é mais. Vai ser ou já foi. Tudo junto. Quem for engenheiro nessa dimensão está lascado, né? Cuidado com o cara aí. Vai ter que estudar aí. Só para a gente ter uma ideia dos campos dimensionais, e aí? Uma dimensão, 2, 3, nós vivemos num mundo assim, ok?
Mas e esse? Aqui eu já estou no corpo astral. Aqui já estou no corpo mental. Parece coisa de bêbado isso aí. Como é que fica isso? Olha só como é que eu tenho que pensar. Não dá, né? Eu não consigo pensar assim, né? Assim, não consigo pensar. Por isso que em cada dimensão nós somos uma pessoa diferente. Tem que ser diferente, senão você não consegue interagir. Você não interage se não for assim. Não consegue. Agora, uma questão, por favor. Quando a gente trabalha com 3 dimensões, eu consigo visualizar, mas não consigo representar fielmente. Para eu trabalhar com 3 dimensões, eu projeto. Né? Então, tem a geometria descritiva, que me permite pegar uma figura tridimensional e eu projeto uma parte dela no plano. Essa parte eu consigo medir, ter as medidas corretas. Sim. Né? Então, o ponto é imaginar isso eu consigo. Agora, trabalhar com a dimensão é diferente. Né? A gente tem que trabalhar com projeções. Não, você tem que entender que até você não existe. Eu não existo. Isso é só uma projeção da nossa mente. E aí? É aquela conversa do começo. Você não existe, nem eu existo, ninguém aqui existe. Essas paredes existem. Então, o que é isso então? Uma projeção. É uma Maia. Eu só projetei. Quem é que projetou? Minha mente, o corpo astral, o corpo mental que projetou isso. É uma projeção. Esse universo é uma projeção do meu corpo mental. Uma projeção minha. Aí você pega um monte de pessoas, estou falando milhões e milhões, não estou falando só do planeta nosso. Eles criam o quê? O universo. O universo é uma projeção holográfica, né, para ser. Aí o pessoal faz de tudo para continuar aqui, né? Porque o seu cérebro consegue imaginar, consegue com os 5 sentidos, né, se perceber aqui. Agora, quando você está numa outra dimensão, não é esse sentido, vocês estão fazendo mais. Você esquece tudo isso, é outra regra. Mas como é que funcionaria sem o tempo? Essa cabeça eu não consigo pensar. Não vai dar. Mas a teoria da relatividade já explicou isso. Se você pegar 2 irmãos gêmeos univitelinos e deixar um no planeta Terra e mandar para o espaço, ficar 20 anos, ele não vai envelhecer. Quando ele voltar para a Terra, ele está jovem ainda e o irmão já envelheceu, se não desencarnou. Aqui, é só para vocês, de acordo com uma das teorias de Einstein, olha o que acontece com o espaço, né? Se você tem um corpo, uma massa, né, concentrada, olha o que acontece com o espaço. O espaço é distorcido. Então, concorda que eu sou uma massa, você é uma massa? O que a gente está vendo está distorcido também. Em menor escala, mas está distorcido. Isso quer dizer o quê? Aquilo que eu quisesse, se eu quisesse viajar, né, nesse ponto para esse aqui por causa dessa massa, esse ponto não está aqui, ele está deslocado. Não é a realidade. Então o que eu estou vendo aqui não é você. Você está deslocado. Tem uma refração. A massa das outras pessoas empurrou meu campo de visão. Na verdade, a luz é desviada. A luz é desviada. Aí você fala, mas como é que eu posso desviar a luz se a luz não é partícula? Ela tem massa. Aí, então, olha só como é que funciona. Tanto é que quando você faz exercício de divisão para você desenhar, quando você tem um objeto que vai chegando perto do outro, um objeto maior, esse objeto ele vai distorcendo o que está lá no fundo. Isso aí é equivalente. Não é, é com o olho. Aqui você vai olhando aqui o negócio, ele vai. Aqui é só uma animação do universo, né, do espaço, que ele fica girando, tá? De acordo com a teoria da relatividade. Aqui só falando um pouco do como é que a gente chega aqui, como é que a gente se materializa. De acordo com algumas teorias orientais, nós temos essa atomização aqui, né, ou conhecido como a flor da vida, que é exatamente a condensação do prana para a gente chegar até o ponto que a gente está aqui. Nós temos exatamente o pensamento, novamente, a criação é um pensamento, ok? E pensamento de quem? O que a gente chama de logos. Logos, podemos dizer que é Deus, dá o nome que vocês quiserem, mas existe um logos que ele mentaliza isso e as coisas se manifestam. Tá? E aí se existe, né, podemos dizer, uma concentração, ou seja, dessas energias canalizadas por uma mente, se é que a gente pode chamar de mente, né, mas é alguma coisa que vai agregar, e aí se cria o que nós chamamos de átomo primordial, que somos nós. Nós somos um átomo primordial. E esse átomo primordial, né, vai fazer
isso para adensar. Porque enquanto ele está somente no plano da criação, ele tem o quê? Somente um átomo, uma bolha, que a gente pode dizer assim. Aí eu vou adensar, eu tenho que sempre usar esse múltiplo aqui, ó. E aí eu vou acrescentando a quantidade de bolhas ou de átomos até chegar no corpo físico aqui, ó. Onde veio esse 49? Sabe por quê? Essas são as contas que o pessoal da teosofia faz para chegar nesse número. Sempre múltiplos de 7. Sempre múltiplos de 7. Se nós temos 7 corpos, como é que eu adenso em cada corpo? Tá? Então, olha o que acontece. Quando eu desencarno, olha só a quantidade de massa que eu tenho aqui. Eu desencarno, olha a quantidade de massa que eu fico. Olha a diferença brutal que tem. 2 ordens de grandeza. Tá vendo? Eu tenho uma desagregação assim assustadora. Por isso que eu fico muito etéreo. Agora vou para o outro corpo, que é o mental. Olha só a diferença brutal que tem aqui. E vai indo, e vai indo. Tá vendo? Eu estou trabalhando com dimensões diferentes. Da mais densa a mais sutil. Então existe uma desagregação total dos meus átomos. Ou seja, eu vou perdendo massa, né? É isso que a gente diz. Vou perdendo massa. Está ocorrendo, na realidade, uma transmissão, né? De dimensão a dimensão. Aqui, quem é que mora em cada lugar? Vocês conhecem essa listinha? Cascão, o que é isso? Leia com calma. Quem é que mora em cada lugar? Agora, o único que mostra esse negócio de ninguém, como diz aquela música, a gente sabe quem é. E aí? Acho que nós estamos ali no número 1, tá vendo? No acaso. Essas cadeiras vazias aí, tá Perdão, só para entender, se eu falo humanas, o não humanos, o que seria? Eu não entendi o que não tem formato humano, né? Seres animais, eles não têm formatos humanos, eles não têm formatos. Cara, eu não tô Os imaginando animais isso daí. são tipo de formas não humanas. Tá, tudo bem, mas e artificiais aí seria o quê? Criados pela mente. Formas de pensamento? Pode ser. Pode ser. Aí que estamos no 1 ainda, ele já me Tem formas de pensamento que tem ação própria. Tem, isso tem. Então, é um artificial? É um artificial. Não tem um espírito dentro. Tudo, mas é criado pela nossa mente. Como existem alguns deuses que são estritamente artificiais. Ele não existe, não teve uma encarnação, mas a gente o raciona, faz até sacrifício por ele e ele existe. Na nossa mente, não, ele tem vida própria. Ele tem vida própria. Interage com a gente, fisicamente falando. Isso ainda está no primeiro. Pode ser. Pode estar no segundo também. Não pode confundir a questão dos elementais, elemental primordial, que é uma coisa, elemental ou espírito da natureza, que é outra, que evolui em outro mundo, não nós. Os elementais dos nossos corpos, que o corpo mental tem elemental mental, o corpo astral tem elemental do desejo, todos os corpos têm um elemental que formam o nosso elemental primordial, que atua, primário, que atua na nossa vida. E tem os elementais que nós criamos através das formas de pensamento. Aí eles estão no reino elemental que está abaixo do mineral. Primeiro, segundo e terceiro reino elemental. São coisas diferentes que as pessoas confundem muito aqui. Então o mesmo nome Esses que estão aqui vivos, está vendo? Todos eles estão na terceira dimensão. Todos eles aqui. Esses humanos mortos, né? Eles estão até aqui, está na quarta dimensão, e esses dois, quinta e sexta dimensão. Então, todos aqui estão na terceira, ciências. Os dragões que ele fala estão em qual dimensão? Aqui, na quarta dimensão. Faz esse bloco aqui. Ele não sobe mais. Então, essa listona aqui até o sétimo vai quarta dimensão. Esse quinta e esse sexta dimensão. Aqui quando a gente fala em mago, a gente fala em Atlântida. Quando fala em dragão, está falando de Lemúria. É a mesma coisa. Ô Toninho, aí é uma curiosidade, aí no número 6 tem os vampiros e os lobisomens, são conceitos diferentes do popularmente aceito, não é?
Não, a característica é muito parecida. É? Muito parecida. Aqui são seres que estão perdendo a forma. Né? Tá, a licantropia. Isso, estão perdendo a forma. Esses aqui estão na quarta dimensão e esse daqui, dependendo, está quinta, sexta, sétima. Tem uma. E aí tem várias divisões. Tem um monte de ervas, tem um monte. Até aqui, quarta dimensão. Tá? Esses três aqui são quarta dimensão. Agora aqui tem uma sequência muito grande de dimensões. Quando fala em ovoides, ovoides estaria onde? Ovoides, ele já perdeu a forma humana, né? Ele está por aqui, ó. Está por aqui. Ah, tá no humano. Eles entrariam naquele processo de degradativo do corpo astral. Ele não é uma coisa, não é outra. Eles se degradaram tanto que eles perderam a forma física. Mas ele é um ser humano, tá? Ele é um ser humano, mas ele não tem mais a forma humana, né? Então você fica acho que assim. estaria depois dos vampiros. Pode ser uma degradação muito grande. Ele está entre os dois. Ele é humano, mas não tem a forma humana. Ele já perdeu totalmente a forma humana. Você está vendo? Cascão vitalizado, o serviço, cascão. O cascão. É o cascão de cebolinha. É um sujeito. O que acaba acontecendo? Muitos de nós desencarnamos, né, ou evoluímos e a gente deixa para trás o que a gente chama de corpo astral. E esse corpo astral é usado como cascão. Eles usam como cascão. Ou seja, vitalizado ou não, ele é trabalhado. Que bizarro isso. Normalmente usado pelas terras. É que ele é grosseiro e denso e ainda ele tem parte dos vícios nossos. Quando você tem a segunda morte, só tem a segunda morte que perdeu o corpo astral. E aí eles se utilizam disso, porque ainda tem coisas que para eles interessam. Alguns defeitos e vícios nossos. Nada se perde, vamos aproveitar tudo que O cascão também é quando a pessoa não tomou cuidado de destruir o próprio cascão, né? Isso é obrigatório, mas é dever do próprio Mas isso destruir, mas cascão ele não destrói. Isso acontece. É que quando você entra, né, na segunda morte, a filosofia explica bem essa questão. Você é como se você pegasse uma coisa que não te serve mais e você descartasse no universo. Mas você não tem esse poder de você destruir o teu cascão, porque você tem resquícios ainda das suas imperfeições que ficam neles. Então você não tem como apagar isso, segundo a teosofia, né? Que dá essa visão para a gente. Aqui só para a gente ver uma outra configuração de dimensões aí também, né? Nenhum de nós aqui da sala está nesse número aqui, está para baixo disso. Não fica falando toda hora. Então, nenhum de nós aqui está nessa dimensão. Tá? São seres superiores a nós, que muitas vezes encarnam. Esses e esses conseguem encarnar. Tá? Esses dois conseguem encarnar. A partir daqui já não encarna mais. Tá? Não consegue, não tem corpo, né, denso o suficiente para encarnar. Tá? Então nós temos aqui no caso seria o quê? Um Gandhi, um Bezerra de Menezes, certo? Talvez um Chico. Ou espíritos instrutores, como o Calderaro, né? Acho que nem André Luiz se enquadraria. Não, André não está aqui ainda. Ele estaria abaixo disso, mas os instrutores deles. Os instrutores, sim. André não está aqui ainda. Tá? Vai chegar. Como todo mundo espera que chegue. Tá? Os devas, tá? Os devas são considerados, de acordo com o sincretismo católico, né? São o que? Os anjos, arcanjos, os santos, estão nesse bloco aqui. Tá? Jesus é um deva, né? Jesus, que a gente chama de deva superior. Tá? Os arcanjos que estão abaixo dele, sei lá, Gabriel, Rafael, Miguel, não sei o que, eles também são devas, só que devas inferiores. Né? Aqueles espaços da igreja, querubins, serafins, tronos. Não, isso aí não faz nem parte dessa estrutura. Estão fora dessa estrutura, porque isso daqui é uma estrutura humana. É isso que você está falando, uma estrutura à parte, né, que segue em paralelo. Mas a parte também. Tá, não segue essa estrutura aqui. Os Cristos, tá, esses têm a ver com o que a gente chama de Cristo planetário. Então, cada planeta tem um Cristo. Então, Jesus Cristo não é um Cristo planetário? Não. Jesus e Cristo.
São duas coisas. Ele seria um avatar. Cuidado com. Tem que tomar cuidado com a questão católica. Católica é uma coisa. Quando a gente traz essa realidade para a parte espiritual e mais teosófica, isso aqui é mais teosofia do que outra coisa, né? Jesus e Cristo. São duas coisas. Não são duas entidades, na verdade. Jesus é um ser humano que encarna, trabalha, vive mundos, tá? Esse não, esse já é um mundo. O nosso planeta é um Cristo. O Sol é outro Cristo. Tá? Que é graças a esse Cristo que nós estamos vivos aqui hoje. Então, só é possível ter vida se tiver um Cristo. Se não tem Cristo, não tem vida. Complicado, hein? Né? Essa parte de a Terra é uma. A Terra. Tem a ver com. Gaia. É isso aí que eu ia Gaia. perguntar. Qual é o conceito de Gaia? É um Cristo planetário. Graças a Gaia, que nós estamos aqui vivinho, trabalhando, pelos problemas nossos, mas é graças a Gaia. Mas se Gaia também não quiser a gente, ele expulsa a gente. Gaia tem esse poder. Já fez. Vai fazer outra vez. Vai fazer outra vez. E aí tem os arquétipos, né? Aqui são entidades que controlam o quê? Sistemas. Aqui é planeta. Aqui são sistemas. Sistemas solares, galáxias, são controlados por esses arquétipos. Seres muito superiores. E aqui já estamos falando o quê? Na 15ª, 20ª dimensão, coisas muito superiores, para controlar uma estrutura inteira. Com licença, só que me confunde, voltando àquela Cristo, é que eu sempre aprendi que Jesus Cristo era o governador do sistema solar. Sim, Jesus é, Cristo não. Estou falando de duas coisas. Governador do planeta Terra. Então, Jesus é o governador, concordo com você. Planeta Terra. Jesus. Cristo não. Cristo é o planeta. Um sistema. Um sistema. Um é planeta, o outro é o sistema. Isso. Aqui é planeta, aqui é sistema. Aí nós temos os deuses nossos. Quem nos criou? Quem deu origem àquele átomo, lembra aquele átomo primordial lá que deu origem à mônada que nós somos? Foi esse Logos primeiro. Ele mentaliza, se é isso que a gente pode dizer, falando mente porque é o que nós temos aqui. Mas Socialuz. Esse Logos imagina, esse terceiro Logos ele materializa, ou seja, ele agrega a matéria, ele pega a prana e puxa para dar solidez com relação a cada uma das dimensões. Ele vai adensando. Tem aquelas divisões lá do átomo, foi dividindo, foi agregando massa. Quem faz isso é isso aqui, ó. Ele vai criando as dimensões. Ele cria as dimensões. E esse segundo Logos, o que ele faz? Ele dá a vida. Ele dá a vida. Então, o primeiro Logos, ele mentaliza, né? Ele idealiza. O terceiro Logos dimensiona. E o segundo Logos dá vida em cada dimensão. Vai trazendo a vida em cada dimensão. E aí, quem é que segura todo esse negócio? Os arquétipos. E depois, quem segura no planeta? E depois, quem governa nós? Tá? E depois, quem nos ajuda aqui para a gente não fazer tanta besteira? E nós estamos aqui para hoje. Cada uma dessas dimensões bem distintas, bem superiores. A gente poderia dizer que o terceiro Logos é quem realmente agrega a flor da vida, sem a vida ainda. A vivificação é o segundo que joga, ele faz a continuação de tudo, né? Ele faz a massificação, ou seja, ele transforma aquilo que teoricamente era só energia, ele vai diminuindo a velocidade, ele vai diminuindo, as coisas vão adensando, cria o universo, né? Ele dá origem a um campo dimensional de universo e vai adensando, até que chegar um ponto e falar, agora já está pronta a massa. Aí o cara vai lá, com a barriga de condão e fala, se cria tudo, né? Assim que funciona. Organiza. Esquece a Igreja Católica, esquece o que a gente aprendeu, senão não vai entender nada. A intenção é dar choque, né? Tem que quebrar padrões, pessoal, senão não vai. Dentro da psicografia de Chico, se reportando a André Luiz, a gente poderia falar que os três Logos fazem parte de um princípio inteligente. Né? Então,
TI, né, que a gente chama, mas os três, a agregação dos três lotes. Bom, pessoal, esse material eu passei meio correndo, meio rapidinho, só para ter uma noção básica e da onde eu tirei boa parte desse material. Qualquer coisa é só ler tudo isso. Aí você vai ficar por dentro de tudo, né? Para entender um pouco do que a gente está falando. Esse material, essa apresentação, o senhor disponibiliza? Sim, se quiser, manda um e-mail, traz o PDF. Tá bom. Tudo aqui é disponível, não tem segredo. Tem várias páginas aqui que eu pulei, né? Senão o negócio não ia. E tem que detalhar, cada um dos itens você tem que abrir, detalhar, descer e explicar. Mas como eu tenho um tempo meio reduzido, já tenho montado tudo para entrar, então a gente para. É interessante quando você falou da tela lúdica. Quando ocorre o nosso desencarne, a tela lúdica ela se agrega e membraneia o átomo físico permanente para assumir o corpo causal e ela permanece no corpo causal. Só na nova encarnação que ela normalmente ela se expande e torna-se nesse outro corpo. Senhores, obrigado e até a semana que vem. Se Deus quiser.